Oi, pessoal! Hoje eu, Larissa, junto com a Jéssica, a Letícia e a Fernanda, a gente vai apresentar nosso trabalho referente aos equipamentos da camada física. A nossa introdução. A camada física é responsável pela transmissão de bits, onde são definidas as características físicas das interfaces e do meio de transmissão, os procedimentos e funções que os dispositivos físicos e interfaces têm de executar para que a transmissão seja possível, a taxa de dados, número de bits enviado a cada segundo. Meios de transmissão. Os meios guiados são aqueles que fornecem um canal para a condução do sinal. Um sinal viajando por qualquer desses meios apresenta limitações pelos limites físicos do próprio meio. Cabos de par trançado e coaxiais usam condutores metálicos, feitos de cobre, para receber e transportar sinais na forma de corrente elétrica. Cabos de fibra óptica são cabos que recebem e transportam sinais na forma de luz. Os sinais são normalmente transmitidos pelo espaço livre e, portanto, ficam disponíveis a qualquer um que tenha um dispositivo capaz de recebê-los. Aqui a gente tem um diagrama de blocos para fazer a interpretação dos meios de transmissão, onde na nossa esquerda a gente tem os guiados com fio e à direita é os não guiados, os que não têm fios. Agora a gente vai falar sobre os equipamentos da camada física. O primeiro equipamento é o hub. O hub, ele também é chamado de concentrador. Ele é um dispositivo por onde transmite e difunde determinadas informações. A principal característica é que essa informação que ele está transmitindo é enviada para vários receptores ao mesmo tempo. Ele trabalha na camada física e tem a função de interligar os computadores de uma rede local. O hub ele recebe dados vindo de um computador e transmite para as outras máquinas. No momento que isso está acontecendo, nenhum outro computador consegue enviar sinal ou nenhuma informação. A liberação dele acontece depois que o sinal anterior foi completamente distribuído, ou seja, nenhum computador pode enviar nenhuma informação e nenhum sinal enquanto a mensagem não estiver completa. Em um hub, é possível ter várias entradas para conectar os cabos de rede do computador. Geralmente tem aparelhos com 8, 16, 24 e 32 entradas. Controlador de interface de rede. Um controlador de interface de rede, ele lida com todas as funções do acesso à rede para um computador. Inicialmente, essa capacidade era vendida como um componente separado da interface de rede. Era vendido como uma placa de circuito separado ou um cartão, que era instalado em um slot de expansão de um computador. Tem duas principais funções. A primeira é de traduzir os dados e pulsos elétricos para o computador, e a segunda é de uma placa de rede, é o de gerir acesso ao fio da rede. Também controla o endereço MAC, que é o endereço físico de um computador na rede. Repetidor. Repetidor é um equipamento que é usado na interligação de redes idênticas, porque recebe os sinais e os transmite pelo mesmo segmento do meio. Um repetidor atua na camada física do modelo OSI. Ele não reconhece nenhuma informação, não realiza nenhum tipo de verificação. Ele simplesmente recebe todos os sinais de todas as redes interligadas e repete para as outras redes sem realizar qualquer tipo de tratamento. A utilização desse dispositivo em uma rede local degenera o sinal do domínio digital, o que causa problemas de sincronismo entre as interfaces de rede. Os repetidores são utilizados para estender a transmissão de ondas de rádio, por exemplo, wireless, WiMAX, telefonia móvel. O repetidor serve como ponte de sinal wireless. Então, um modem, ele é um aparelho que nós podemos conectar à rede de internet da nossa operadora junto ao nosso computador ou algum outro dispositivo. Então, aquele cabo que vem do poste, né, da rua, ele é ligado a um modem e um outro cabo de rede, um cabo TP, vai interligar o nosso modem ao computador. Já o roteador, ele vai fazer a ponte entre o nosso modem e esses outros equipamentos ali através do Wi-Fi. Os conversores de mídia de fibra. Então, um conversor de mídia, ele é um dispositivo de rede que vai converter ali a internet ou outros protocolos de comunicação, né, de um tipo de cabo para outro. Geralmente, cabo de rede UTP,
Cat5 ou Cat5e, dependente da categoria, feitos de cobre para fibra. Eles são normalmente utilizados ali realmente em par, para nós inserirmos um segmento de fibra em rede de cobre para aumentar ali as distâncias do cabeamento e também reforçar a blindagem e interferência. Alguns dos benefícios dos conversores de mídia seria estender a distância LAN com fibra, proteger os investimentos em equipamentos pré-existentes, também proteger esses dados contra interferências, conversão de velocidade, e também nós temos a tecnologia Power over Ethernet, o PoE. E a gente tem alguns tipos de conversores de mídia, que seria o conversor de mídia cobre para a fibra, o conversor de mídia de fibra para fibra e os conversores de mídia PoE. Agora, ponto de acesso Wi-Fi. Um ponto de acesso Wi-Fi ele seria para um ponto de conexão, que é um local físico mesmo, onde nós podemos acessar a internet. Ele é geralmente utilizado ali no Wi-Fi, por meio de uma rede de área local sem fio e com um roteador conectado a um provedor de serviço de internet. Agora, os bridges. Como o próprio nome já diz, ele vai ser um dispositivo que serve como uma ponte entre os outros equipamentos do segmento de rede. Ele vai, então, criar uma rede agregada a partir de várias redes de comunicações. Ele vai estar ali no meio dos equipamentos e vai permitir que, então, essas redes elas se comuniquem, mesmo que elas estejam bem distantes uma das outras. As fontes. A fonte de tensão está presente em todos os dispositivos eletrônicos que necessitam de energia elétrica. A fonte de tensão pode ser relacionada em dois grupos: fonte de tensão alternada e fonte de tensão contínua. A fonte de tensão alternada são aquelas que geram tensão por meio de um indutor, como, por exemplo, o transformador. Já a tensão contínua são aqueles que utilizam processos químicos, como bateria e pilha. A fonte de corrente é considerada um dispositivo utópico, pois não possui fontes de corrente ou tensão capazes de manter sua corrente e sua tensão nominais, de maneira independente do dispositivo aos quais estejam conectadas. Uma fonte de corrente é um dispositivo elétrico ou eletrônico que mantém uma corrente elétrica constante entre seus terminais, independente da carga, ou seja, os demais dispositivos a serem alimentados pela fonte. As placas. Uma placa de rede é uma placa de circuito impresso que se encaixa na fenda de expansão de um barramento em uma placa-mãe do computador ou em um dispositivo periférico. Sua função é adaptar o dispositivo de host ao meio da rede. As placas de rede são consideradas dispositivos da segunda camada, porque cada placa de rede tem, em todo o mundo, transporta um código exclusivo, chamado de endereço controle de acesso ao meio, o MAC. Esse endereço é usado para controlar as comunicações de dados do host na rede. Amplificadores. Os amplificadores possibilitam o aumento da capacidade de transmissão dos sistemas ópticos de média e longa distância. Esses dispositivos são relativamente simples de serem desenvolvidos, utilizam poucos componentes e podem ser utilizados nas redes ópticas de formas transparentes a taxas de transmissão e modulação do sinal. Muito obrigada a todos por terem assistido essa apresentação. Espero que a gente tenha esclarecido todas as suas dúvidas referente aos equipamentos da camada física de rede.